de quarta-feira, nós aqui começando o nosso Falando Abertamente, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o budismo. Pois bem, uma filosofia de vida baseada integralmente nos profundos ensinamentos do Buda para todos os seres, né? Que revela a verdadeira face da vida e do universo. Separar o sofrimento e alcançar o nirvana, um estado onde a paz e a plenitude é uma constante. É um dos caminhos dessa filosofia, baseada em caridade, moralidade, paciência, perseverança, meditação e sabedoria, aspectos que são estudados e trabalhados na vivência do budismo, na vivência diária. Pois bem, então mais detalhes sobre esses aspectos a partir de agora aqui no nosso Falando Abertamente, que está apenas começando, e eu conto com você. Então vamos juntos conhecer um pouquinho mais do budismo? Além de conhecermos, vamos perceber também aspectos de exercícios, né, conhecidos dessa filosofia, como o Kung Fu, também o Tai Chi e a meditação. Então vamos aos pouquinhos. Primeiramente aqui conosco a Shumaya Sodo, que é postulante a monja. Também conosco o Meiho Gensho, monge zen budista. E também a Juliana Susetsu, né, economista. Uma boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Foi muito bom, sabe, Gensho? Você esteve aqui há um tempo atrás no Falando Abertamente e as pessoas ficaram curiosas e nós estamos aqui hoje, o programa todo dedicado a essa filosofia. Então, vamos lá, na história mesmo do budismo. Como é que tudo começou? Bom, o budismo começou com Buda Shakyamuni, 2.600 anos atrás. E Buda se sentiu muito angustiado com os problemas fundamentais do ser humano. A velhice, a doença, a morte, o sofrimento em si. Ele queria uma solução para isso. Ele sentou-se para meditar durante 7 dias, depois de ter estado durante 6 anos praticando grande austeridade. Ficou muito magro, só pele e ossos. E ele sentado, quando nasceu a estrela da manhã, Buda despertou. Então despertou de todas as ilusões. Ele levantou-se e passou os 42 anos seguintes ensinando as pessoas a despertar. Buda quer dizer desperto, aquele que acordou. Não é um salvador, não é um enviado divino, não é uma divindade, é um homem como nós. Essa questão mesmo da busca para esse despertar mesmo, né, Shumaya? O que te levou a procurar então o budismo e, né, depois com esses estudos, se tornar uma monja? O que me levou a buscar o budismo foi essa busca interior, me conhecer mais. E depois da prática, quis continuar aprofundando mais os estudos. E isso foi que fez eu pedir ao monge para seguir. Mas faz tempo, não? Isso faz muito tempo ou é algo recente? Que eu fiz o pedido faz 1 ano, pouco mais de 1 ano. Mas tem um tempo, assim, mais ou menos, monge, para realmente começar, né, esse pensamento, né, desenvolver esse pensamento em relação a se tornar um monge ou uma monja na filosofia? Bem, no momento que alguém pede para ser um monge, o encargo do professor é ver sua preparação para assumir um compromisso tão sério para sempre. Por exemplo, Shumaya é uma profissional, ela trabalha no mundo, nos hospitais, como técnica da área médica. Ela, ao mesmo tempo, tem filhos.
Ela querer se tornar uma monja significa colocar os outros em primeiro lugar. Sua vida em segundo lugar e os outros em primeiro lugar. Isso é que significa ser monge. E, então, essa é uma exigência muito alta. Uma monja, por exemplo, tem que raspar sua cabeça e passar o resto da vida assim, com a cabeça raspada. Qual o significado do raspar a cabeça? Livrar-se de todas as pretensões de ser bela. Ela não pode mais, não poderá usar perfumes, nem joias. Então, precisa um bom tempo de teste, de postulação, para ter tempo de se arrepender, né? De voltar atrás. Essa questão mesmo da prática, como a gente falou, né? O servir, colocar o outro à frente, né? Sempre à frente de desejos, de sonhos. Aí eu passo ali em relação a Juliana, dentro da família, Juliana, né? Você que tem toda uma vivência junto ao monge também, mas de estudos do budismo, né? Como é que é essa perseverança, essa paciência, essa questão diária realmente dessa vivência? Realmente é uma prática diária, né? O nosso dia a dia nos põe, né, a todos os testes, né? De paciência, de tolerância, aquilo que você acabou de falar. E a prática é isso, né? É viver a cada momento, né, da melhor forma possível, na melhor harmonia, tranquilidade, e fazer com que a família, com que todas as pessoas ao nosso redor tenham isso também, né? A prática é isso. Porque essa questão, né, Shmaia, de família, filhos, a profissão, que é uma profissão na área da saúde, que exige muita dedicação, muita atenção, né, porque já são situações delicadas. Esse equilíbrio, você consegue realmente equilibrar todas as áreas, todas com esse carinho, essa dedicação e principalmente a calma de que está sendo tudo conduzido por algo maior? Com certeza isso traz, a prática traz mudanças, não? Mas nós não somos perfeitos, não? Tá. Estamos tentando chegar o mais próximo possível. O equilíbrio interior é o objetivo da prática, mas a Shmaia foi muito feliz em dizer, em sorrir, né? E mostrar no seu mudra essa postura de mãos. Essa postura de mãos é o mudra universal. E os polegares horizontais e levemente se tocando mostram a nossa estabilidade. Essa postura é usada para mostrar para nós o que está acontecendo. Quando você perguntou, e aí, na vida, como é enfrentar todas essas pressões? Dá para ficar tranquilo sempre? Então, automaticamente, o mudra da Shmaia fez assim. Opa, ainda estou em estudo, estou conhecendo. Eu estava aqui olhando, observando, né? Olhando e é assim mesmo que é a prática do Zen. Mostrar, tudo serve para mostrar o que está acontecendo com você. De onde vem essa tranquilidade interior? Como ela se manifesta? Somos sempre tranquilos ou serenos? Não, não é verdade. Até a palavra Zen é usada inadequadamente nesse sentido. Transformou-se em sinônimo de serenidade, paz, de si. Essa pessoa está muito Zen. Mas o Zen não é isto. Porque existe um momento em que você precisa mostrar energia, precisa mostrar indignação. É uma questão de levantar uma espada pela justiça. E esse momento, né, existe e os praticantes do Zen têm a obrigação de saber usá-lo. E as histórias do Zen estão cheias de mestres fazendo coisas agressivas, jogando alunos porta fora, não é? Batendo em alunos para mostrar a ele naquele momento uma disciplina, o que está acontecendo. Uma questão de disciplina, mas assim, dentro de uma verdade, né? Isso é treinamento. Treinamento. Então, o Zen budismo é um método de treinamento, acima de qualquer outra coisa. E a sua história, né, monge Gensho? Como é que começou?
Foi uma questão de olhar para esse mundo todo, né, essa violência, essa falta de ética, essa falta de amor, que realmente buscou se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento? Seria muito bonito se fosse assim, não é? Mas não é, e acho que não foi assim, e não é assim com a maioria das pessoas. Mas conta um pouquinho então da sua história pra gente. Em 1973, eu era aluno de karatê em Porto Alegre e assisti uma palestra de um monge zen. E eu vi o monge e fiquei impressionado com ele. O que o impressionou? Sua postura, o fato dele não estar falando numa fé, em ser implacável nos seus raciocínios, ser claro, lúcido, não se deixar levar por crenças, e sua estabilidade pessoal, isso me impressionou. Então eu comecei a praticar o Zen para mim, e a maioria das pessoas faz exatamente isso, procura o Zen, um caminho espiritual, para resolver seus problemas internos. Claro. Vai resolver egoisticamente o que ele tem. Esse é o primeiro caminho. É assim. Isso de pensar, vou ser monge e me tentar ajudar os outros, isso só aconteceu comigo em 2001. Ou seja, quase 30 anos depois. Talvez assumir essa responsabilidade, não agora, talvez mais adiante, pode ser? Em relação a ser monge? Eu acho que eu pelo menos estou no momento, né, que eu estou com um bebê em casa, então eu integralmente estou dedicada a ele e à família neste momento. Mas eu acho que tem um momento da vida que realmente você está mais tranquila, as pessoas estão mais resolvidas e aí você começa a poder se dedicar realmente a essa outra, de uma outra forma, vamos dizer assim, que a dedicação existe, né, à prática e às pessoas, só que de uma outra forma. Hoje em dia mesmo, Juliana, você sente que falta muito essa interiorização, né, de todos, em relação a parar um pouquinho, silenciar e prestar atenção em si mesmo, no que acontece assim com o outro. Com certeza, é tão difícil. Não essa preocupação do outro, mas com o outro. Com o outro, com si mesmo, né? Porque as pessoas às vezes nem se dão conta do turbilhão que está à sua mente, que você está naquele momento. Então você é simplesmente levado pelos seus sentimentos e pelas situações. Você realmente não sabe o que está acontecendo. É muito difícil. Até para os praticantes, né? Quando sentam e param para o zazen, para a prática, você começa a refletir tudo o que passou no seu dia a dia e você vê o quanto você é carregado e arrastado por essas questões de sentimentos e nosso dia a dia. E aí você começa a perceber, né, o quanto é difícil realmente ter plena atenção e estar a cada momento presente na vida. No agora, no né? Agora. Obrigada pela presença de vocês duas aqui, tá? Já voltamos, não sai daí. Dando sequência ao nosso programa de hoje, que está conversando sobre budismo, a gente conhecendo um pouquinho mais dessa filosofia. Conosco o Evandro Seidô, que é professor universitário, professor de educação física, de Kung Fu e Tai Chi. E também conosco aqui o Flávio Joshin, né? Estudante de educação física, tem todo um trabalho junto à meditação. A gente vai falar um pouquinho do trabalho de vocês aqui. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Por exemplo, como é que você chegou, né, Flávio, ao budismo, primeiramente? Isso é uma história interessante. É o seguinte, eu conheci um monge, Gensho, numa praia, num hotel, numa virada de ano. E já tinha ganho um livro de uma amiga minha, do Dalai Lama, esse livro. E não sabia nada sobre budismo, sobre zen. E a minha mãe viu um cartaz nesse hotel falando de uma palestra zen. E eu fui, assisti o monge, conheci ele naquele momento. E me identifiquei com os ensinamentos, me identifiquei com a questão da prática, do estudo de si mesmo e procurar a verdade por si mesmo. E aí foi assim. Depois eu ia vir para Florianópolis, mandei um e-mail para ele pedindo um local de prática, Ele disse, está sendo formado um grupo. Aí eu consegui entrar junto com esse grupo e foi há uns 5 anos atrás. Agora eu falei com o Evandro. Evandro, todo esse envolvimento com a educação física, a questão, por exemplo, do corpo e da mente, tem
essa alquimia, esse equilíbrio mesmo, é um conjunto, trabalhar mente e corpo quando se fala em Tai Chi, em Kung Fu, nessas questões? É aquela velha questão, né, de ter um pensamento fragmentado, que gera todos os problemas e sofrimento, né, e aquela visão de unidade. Então, se nós buscamos unidade, tem que buscar no corpo também, né? E as práticas orientais, elas, vamos dizer assim, elas visam esse lado, buscar essa unidade através do corpo e do movimento. Tá. Já visto o yoga, o tai chi, o qigong, o kung fu, né? Sendo que hoje em dia algumas práticas são distorcidas por causa do ocidente, né, do comércio, mas a principal objetivo é essa unidade. Talvez a questão da linguagem, né, vai se adaptando. Isso. E acaba se modificando um pouco, mas a essência é a mesma, A essência é isso, buscar a unidade através do movimento, do corpo, e atingir essa união, né, consigo mesmo e com o universo, né? Muitos espíritos com isso. Né, essa questão mesmo de atingir essa união com o universo. Por exemplo, a Juliana e a Shumaya estão aqui, como a gente falou, praticando a meditação. Essa situação de ficar né, perante uma parede, ao nada, tem um significado? Que ela está de costas, né, para as pessoas que estão em casa. É algo que, por exemplo, nossa, mas é diferente? Não, realmente é o processo natural. Esse é o processo de prática da escola Soto Zen. A nossa escola que tem 90 e poucos % do Zen mundial pertence à escola Soto. A escola Soto enfatiza a meditação solitária, em frente à parede para diminuir ao máximo os estímulos externos. Tá. Então, elas estão com o corpo parado, a Sodô mostrando a técnica de sentar em cadeira, que é praticável por quase todo tipo de pessoa. E a Susetsu está mostrando a prática sentada no chão, que as pessoas têm um pouco mais de flexibilidade ou prática, podem fazer. É uma posição um pouco mais estável. Tá. Elas estão tentando fazer a sua mente ficar sem turbulência. Então, reduzindo o movimento do corpo e reduzindo as informações externas e permanecendo com os olhos abertos, é um detalhe importante, para não fantasiar nem adormecer, mas profundamente atentos. Eles estão ouvindo tudo o que nós estamos dizendo, mas não devem cogitar, julgar certo ou errado, pensar bom ou ruim, nada. Tá. Devem simplesmente estar no aqui e agora. Esta é a prática da plenitude. Então, a meditação começa assim, prática de plenitude. Depois há outros níveis mais profundos. Claro. Monge Gensho, essa prática, por exemplo, o que de benefício traz a uma pessoa? O que ela pode sentir realmente, né, nesse sentido de estar meditando e daqui a pouco voltar a ouvir os barulhos, os ruídos, conviver com a dualidade, ou seja, com esse nosso mundo. Como é que ela se mantém? Qual é a postura dela? Elas, neste momento, elas têm que ouvir tudo. Tá. Mas a porta de entrada para o despertar é realmente ouvir. Na verdade, as pessoas estão meio mortas no mundo. Como assim? Porque estão transitando no mundo, mas não veem. Porque a cabeça está cheia de pensamentos, de preocupações, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. Tá. Como estão cheias dessas coisas que são perturbações que só existem dentro da mente, não vivem no aqui e agora. Então, elas estão ao lado de um regato correndo entre as pedras, mas não ouvem o rumor do regato, porque a cabeça não está permite. ativa. Se você sentar em meditação calmamente, vai ouvir sons que não ouvia mais. Pássaros cantando longe, madeira estalando na casa, o som do seu coração batendo. Coisas que nós, na vida diária, nem percebemos, mas que estão acontecendo todo o tempo. E essa questão mesmo, então, Flávio, ela pode... A percepção vai se ampliando? É esse conhecimento que você vai conectando, então, com a divindade nessa percepção? Não, que se o que amplia? acontece é o seguinte, é que normalmente a sua mente está lá longe, e eu trabalho com yoga também. Então, yoga significa união, essa união de corpo e mente. Na realidade, eu cheguei no yoga através do Zen, né? É o Zen que fundamenta todo o trabalho que eu faço com o yoga. Mas o que acontece é o seguinte, a sua mente está lá longe e o seu corpo está aqui
sofrendo ou torto, você não está vivendo de verdade, vivendo plenamente aqui e agora, né? isso, desconectado. Então a prática do Zen seria como se conectar. Se conectar com quem você é de verdade aqui e agora, cada momento fluindo com a vida. É isso. Essa fluidez mesmo, Evandro, no teu dia a dia, o que traz de benefício? Até eu fiz a pergunta aqui para o monge, mas para ti, na tua experiência pessoal, como é que tu te sente assim como pessoa? O que veio melhorar o antes e o depois? À medida que nós vamos praticando e regularmente, né, seguindo essa prática, eu sinto assim que nós temos uma maior estabilidade, né, perante as situações que são conflituosas ou estressantes, né, os outros. Eu trabalho no sou professor de Estado, trabalho em Forquilinhas, no Lisboa, né. Então lá tem muitas situações que às vezes, né, são complicadas assim, entre alunos, professores, e percebo assim que é uma melhor assimilação disso tudo, né. Tu chega no final do dia com a mente tranquila e calma. Acorda de manhã cedo, né, com a mente tranquila, passa todo dia, às vezes o dia inteiro trabalhando. Consegue resolver essas resoluções? Resolver as situações, conflitos, às vezes tem que ser firme, né? Às vezes tem que agir com mais, assim, com ponderação, com compaixão, né? E no final do dia a mente está tranquila ainda, né? Calma, não tem aquele estresse, aquele conflito, ou aquela ansiedade em querer chegar em casa, né? Ou chegar ao final de semana. É tipo assim, não vejo a hora de ir para casa. Isso. Até tipo assim, você está no seu trabalho, aquele momento é o agora. Então você faz o agora o melhor possível. Tem isso. É isso mesmo. Olha só, o Marcelo do Estreito, né, está aqui nos acompanhando e ele colocou o seguinte, monge: se realmente o budismo ele prega a morte do ego? Na verdade, o ego é necessário para transitarmos no mundo. Aqui agora, Naya é Naya, tem um ego, características, é entrevistadora, tem essa máscara da profissional que está aqui trabalhando. Eu estou aqui usando a máscara e a identidade e o eu de um monge, mas existe um momento em que eu sou pai, existe um momento em que eu sou consultor de empresas, existe o momento em que eu sou apenas um homem comum caminhando na beira da praia. Então, as identidades são necessárias. O problema é que nós nos agarramos ao ego como se nós fôssemos o ego, como se nós fôssemos ele. Mas ele é uma roupa que nós vestimos para andar no mundo. E quando nós tiramos a roupa, não penduramos num cabide em casa e dizemos assim: ah, ali estou eu, ali estou eu. Não é isso. Não sou eu ali. Essa é só uma roupa. Essa pergunta que nos disse assim, Huatou, quem sou eu além deste ego? Então o problema não é matar o ego, mas não ter apego ao ego, entendê-lo como um instrumento e não como se fosse eu mesmo. Este ego não sobrevive a esta vida, porque ele depende dessa situação. Fora dessa situação, ele é inútil. Nós temos continuidade no universo, mas este eu é só uma concepção da nossa mente funcionando todo o tempo. Daí a gente questiona o seguinte: quando realmente há um apego excessivo, né? E a pessoa se apega dia e noite, nem tira a roupa. Ela nunca é colocada penduradinha, porque aquilo o alimenta. Porque ele tem receio de se ver sem aquela roupa. E aí? E aí piora muito, porque as pessoas não fazem só isso. Elas vestiram o seu ego, mas ainda anexam coisas ao seu ego. É o meu amor, a minha casa, o meu carro. E todas essas coisas que elas anexam são fontes de sofrimento. Ontem, segunda-feira, eu estava na Sangha contando a história de uma pessoa que eu estava visitando e caiu um vaso no chão e quebrou. E a pessoa começou a chorar. E eu disse: por que você está chorando? É só um vaso. E a natureza dos vasos é quebrar. Ela disse assim: mas você não sabe quanto me custou comprar esse vaso. E, na verdade, o vaso tinha se anexado ao seu ego, era o meu vaso. E todas as vezes que a gente coloca meu, minha, então nosso ego se amplia e mais fontes de sofrimento haverão. Se eu tiver 20 carros, tenho 20 carros para serem riscados. 30 casas para serem destelhadas. E assim por diante. Eu posso ter 30 casas. Eu posso ter 20 carros. Não é este o problema. O problema é pensar: eles são meus.
Eles são só casas no mundo, carros no mundo, vão enferrujar, as casas vão cair um dia, nada é eterno, não tem importância, é isso. Mas essa questão da cobrança social, né, que a gente pode observar, né, Flávio? Tipo assim, as pessoas, a preocupação com que tudo que está ao redor possa, né, influenciar no comportamento de vida, ou seja, as pessoas estão buscando a satisfação do externo, né, sempre. É verdade, o que acontece é assim, você busca essa satisfação em coisas exteriores, mas se você tiver sorte, você descobre que isso não traz verdadeira satisfação. Porque a vida... Se você tiver sorte... Isso, e você descobre isso. Quando você desperta. Isso, porque você fica correndo atrás dessas coisas e achando que aquilo vai ser a felicidade para você. Aí você vê que não é, os amores acabam, né? O carro novo ele fica velho. Então, a maioria das pessoas está assim, correndo atrás dessas coisas. Mas não tem satisfação verdadeira e profunda nessas coisas, porque elas têm a natureza da efemeridade, estão sempre mudando, né? Tudo é muito fugaz, né? Isso, então na meditação você busca uma coisa, uma estabilidade, algo que está sempre com você, que é uma felicidade mais profunda. É tão profunda que não depende de coisas externas. É uma sensação de contemplação, né, profunda de si mesmo. Significa que você sempre está no centro do seu mundo, sempre presente e completo já. Na realidade, em cada momento nós já estamos completos. Então, a maioria das pessoas é sempre correndo e mais, e mais, e mais, e não pratica nunca contentamento, satisfação. Tem que aprender a praticar isso, contentamento, agradecer o que você já tem. Hoje o Tai Chi, a gente observa, tem que ser movimentos lentos, ritmados, harmoniosos junto à natureza, né? Esse contato com a natureza nos traz, assim, ao nosso verdadeiro ser, que é a nossa essência realmente, junto à terra. Proporciona esse equilíbrio que todos buscam de alguma forma, né? E se espelham na natureza, né? Essa maneira de buscar o equilíbrio, né? Tá. Então o Tai Chi ele visa isso, buscar esse equilíbrio através da harmonia, da respiração, da consciência corporal, né? E através dessa prática encontrar esse equilíbrio e essa paz, né? Pois sim, você falou que trabalha com todo aspecto de educação, né? As crianças hoje, você percebe que as crianças estão buscando esse questionamento em relação aos valores que estão sendo impostos hoje pela sociedade? Você vê que as crianças hoje elas estão mais instigadas a despertar mais cedo, porque elas já vêm despertas, né? Tá. Se houvesse mais estímulos nesse sentido, seria melhor. Mas já que há mais estímulos inversos, né, com propagandas, coisas assim, de moda e erotização mais cedo também da criança, né? Então isso é que está influenciando mais hoje em dia as crianças na escola, né? Então, o caminho natural do conhecimento, né? De realmente captar... Se estimular, eu percebo que tem muitos jovens, muitas crianças que se interessam, assim, né? Aquela coisa assim muito misteriosa, muito além da realidade delas, né? Então, eu falo de práticas orientais, de Tai Chi, de Kung Fu, eu pego alunos e faço algumas práticas, eles gostam, querem aprender mais, né? Só dando estímulo adequado, assim, né? Oportunidade que elas são abertas, né?